Muito bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo. Sou espiritualista, leitor da mensagem do grau de Abhidushim. 10h36, sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. (17 graus, temperatura interna). Sendo um dia maravilhoso, com muito sol, aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. A morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Dissertação 45. Volume 2 da Mensagem do Grau. Quando ocorreu a morte de Cristo, rasgou-se no templo a cortina que separava o Santíssimo da humanidade. Tal acontecimento foi tomado como símbolo de que o sacrifício do Salvador cessava imediatamente a separação existente entre a humanidade e a divindade, isto é, ficava criada uma ligação imediata. Tal interpretação, porém, é falsa. Com a crucificação, os homens rejeitaram o Filho de Deus, não o aceitando como o esperado Messias. Logo, com isso, a separação ainda se tornou maior. Rasgou-se a cortina porque, consequentemente, não havia mais necessidade do Santíssimo. Ficou exposto à vista e às correntes impuras, o que, simbolicamente expresso, explica que a divindade, depois desse fato, não pôs mais seu pé sobre a terra, tornando-se assim desnecessário o Santíssimo. Exatamente o contrário da explicação reinante até agora, na qual, mais uma vez, como sempre, apenas se evidencia uma grande presunção do espírito humano. Então aí está um grande erro que acontece no autodenominado mundo cristão, que não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver, porque as palavras de Cristo, a própria pessoa dele, foram feitos conceitos, imaginações completamente opostas ao que ele foi. Ele praticava o amor severo, que é inseparável da justiça. E a partir desse engano, dessa suposição, ou então esse amoldamento da pessoa de Jesus Cristo, em conformidade com a indolência espiritual humana, em conformidade às seus interesses terrenos, suas ilusões, criaram um Jesus completamente fora da realidade. E a partir daí, procurou-se amoldar suas palavras e tudo mais de acordo com esses interesses puramente do raciocínio humano, as ilusões, né? E a partir daí, erro atrás de erro, cada vez mais um distanciamento da humanidade em relação a Deus. E a própria questão aí dos cristãos terem, ou pelo menos pretenderem ter como base o ensinamento de Cristo,
já implica uma grande responsabilidade, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. Diferentemente de outras religiões, como, por exemplo, o Islã, o budismo e outros mais, eram preparadores do caminho, não eram Deus. Jesus Cristo é Deus, é o amor de Deus, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, Emmanuel. Essa palavra aqui é do Espírito Santo, pessoal. Ele esteve encarnado aqui na Terra. E, portanto, é a Trindade perfeita. Então, pode-se dizer que a mensagem do Graal é a Boa Nova contemporânea. Boa Nova contemporânea de Jesus Cristo. E unicamente através da mensagem do Graal é possibilitado um esclarecimento, um reavivamento da verdadeira personalidade de Cristo e da sua doutrina. E hoje o único auxílio que a humanidade realmente possui para aqueles que se interessam, né? Para aqueles que têm uma busca interior viva, que ainda não apagaram sua centelha, ou seja, são aquelas virgens alertas que conservaram ainda o fulgor da sua centelha divina, não deixaram a apagar. Então, esse é o único auxílio que existe para esses poucos, que espero que sejam muitos, né? Ela está à disposição de todo ser humano que busca. É o único real auxílio que existe. Nada mais. É a mensagem do Graal na luz da verdade. É editada pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, e pela Fundação da Mensagem do Graal, www.graal.d, sediada na Alemanha e publicada em diversos idiomas. Então é isso. Dois dos principais erros dos atuais iludidos cristãos é que a morte de Cristo, ou seja, que Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade. Isso é uma tremenda ilusão, tremenda e nefasta ilusão, que leva à morte espiritual. Porque Jesus jamais poderia colocar sobre os seus ombros a culpa da humanidade. Não. O que salva é a palavra viva, a mensagem que ele trouxe, desde que ela se torne viva nos corações das pessoas. A morte de Cristo foi um crime, um assassino da pior espécie, ainda mais causada ao Filho de Deus, a Deus. Portanto, Deus foi assassinado. A palavra foi assassinada aqui, porque Jesus era a palavra, assassinaram a palavra. E agora, através dessa palavra que ele trouxe, foi possibilitado àquele sincero buscador o caminho de volta ao paraíso, para obter sua autoconsciência. Mas cada qual tem que fazer por si, esforço por si. Então, o assassínio de Cristo foi algo que ocorreu justamente pela aquela religião dominante na época, que se alvorava como representante de Deus, né? O Criador aqui na Terra. Mas, na verdade, era o raciocínio que estava prevalecendo, como hoje acontece nas religiões cristãs, né? O raciocínio calculista, né? Que busca poder, influência e por aí vai, né? Então não existiu, com a morte de Cristo, não existiu nenhuma
ligação imediata com Deus. Quando a cortina do templo se rasgou, foi um sinal que estava cortada. Não haveria mais ligação. Agora dependeria do ser humano individualmente buscar a sua conexão, porque a humanidade o rejeitou. Então é esse o significado. Significava que Deus não desejava mais ter um templo aqui na Terra. Razão porque o templo de Jerusalém foi destruído. É o karma da humanidade, né? Aliás, do próprio judeus na época, que tiveram seu templo dedicado a Deus destruído. Foi a ação recíproca. É a lei da reciprocidade. Então é isso. Agora, a missão de Cristo fundamentalmente foi isso. Trazer uma palavra viva antes do juízo. Porque se ele não viesse aqui, hoje que estamos na época da conclusão do juízo final, não existiria ninguém para ser salvo, porque só existiriam mortos espirituais, ou seja, seres humanos vivendo, mas todos servos de Lúcifer, todos já mortos espiritualmente. Então não haveria ninguém para ser salvo. Agora, possivelmente, vamos aí, possivelmente metade da humanidade, pelo menos, já são de condenados, né? Não tem mais nenhuma possibilidade. Um morto espiritual ainda pode viver através do raciocínio, mas ele não tem mais nenhuma ligação com sua essência espiritual. Então ele está apartado do seu eu pessoal. É apenas o intelecto, né, que vive. Ele não é mais capaz de vivenciar aquela ligação. Então, a finalidade do ser humano é essa, obter a sua autoconsciência espiritual e retornar ao paraíso espiritual como para se tornar um real servo na vinha do Senhor. Mas muitos, devido ao livre-arbítrio, a indolência espiritual, e, enfim, os pecados humanos, vaidade, presunção, ganância, sensualismo, enfim, todos os apegos aos valores terrenos, e cortam essa ligação, né, através das muitas encarnações terrenas, né? Porque o espírito humano ele foi cada vez precisando de mais encarnações para tentar obter essa autoconsciência. Mas o que acontece é que a grande maioria cada vez vai se enlaçando mais nas trevas, vai cada vez mais se apegando aos valores, enfim. Cada vez vai se amarrando, né, as tentações de Lúcifer, vamos dizer assim. Mas, enfim, Jesus trouxe sua palavra, que permitiu que, pelo menos, uma grande parte dos seres humanos, agora no juízo, na conclusão do juízo final, ainda tem essa possibilidade de obter o seu caminho. Mas é o caminho estreito, não é o largo, que essas autodenominadas igrejas cristãs, né, seus pastores, seus padres, bispos, profetas e o que mais vai aí, né? Então, se esse é o caminho largo, né? Então, vamos dizer assim, a religião cristã não importa a denominação, é a maior pecadora hoje que existe em relação à pureza de Deus. É aquele caminho largo, né, das falsas crenças, dos falsos dogmas, e hoje a mensagem do Graal é o caminho estreito. Está aqui. É através dessa palavra viva do Filho do Homem, do Espírito Santo, do Consolador,
que Jesus prometeu, que está aqui a palavra, nossa melhor ferramenta. Agora, cada qual é responsável por si. Não significa por exemplo, eu estudo essa mensagem, já conheço faz 30 anos, mais de 30 anos. Agora, o que ela traz? Ela procura trazer a independência espiritual do ser humano, tornar ele livre, porque Deus não quer escravos, Ele quer seres vivos na criação. Ele, ele não tem, ele não é babá de ser humano, vamos dizer assim. E as próprias finalidades da criação, das criaturas, é se tornarem independentes no sentido de uma qualidade para se tornar realmente útil na vinha do Senhor. Né? Independentes nesse sentido. Agora, de atuação, de qualidade. Agora, somos, claro, como criaturas dependentes da irradiação de Deus, do amor de Deus. Se isso não fosse possível, deixaria tudo de existir. E esse amor que é transmitido por Deus para todas as suas criaturas e a todas as suas criações é através do Pentecostes, quando a irradiação do Espírito Santo transfere essa irradiação para a taça do Santo Grau. E daí ela irradia para todas as criações e para todas as criaturas. Se não houvesse esse permanente renovar de forças, tudo pereceria em pouco tempo. Agora, essa é a função de cada um de nós. Estamos lutando por nossa própria existência. Né? A finalidade é essa. Então, cada qual é responsável por si. Não significa que também que um leitor, um estudante da mensagem do Graal está garantido a sua salvação. Pelo contrário, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, cada qual de nós, estou me colocando em primeiro lugar nisso, é responsável por sua própria salvação. E todo aquele que realmente vivencia a mensagem sente a necessidade de divulgá-la, né? Prioritariamente, como uma forma de agradecimento por aquilo de mais precioso que recebeu, que pôde reconhecer aqui na Terra, nessa encarnação, que é a palavra viva de Deus, escrita de próprio punho. Vejamos que Jesus não teve a oportunidade de escrever sua mensagem de próprio punho. Até o fato por ele ter nascido em Jerusalém. Ele poderia ter nascido em Roma, caso o pai de Jesus, Creolos, o centurião romano, tivesse se casado com Maria. Mas não houve possibilidade. Né? E a história de Jesus, a verdadeira história de Jesus, está escrita no livro, nos 2 livros. Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra. Então está a história verdadeira de Jesus. Pelo menos era a intenção de Creolos se casar com Maria e levá-la para Roma. Então Jesus poderia até ter sido educado em Roma, né? E lá a missão dele poderia ter sido diferente. Agora, pode ser, de qualquer forma, Jesus teria que pelo menos parte da sua missão teria que ser na Palestina, né? Porque ele estava destinado em Israel, né? Vamos dizer assim. A Palestina é um nome assim ligado um nome oficial, né, que o imperador Adriano colocou naquela região, né, mas desde
pelo menos Moisés, né? Até onde eu sei, aquela região era denominada de Israel, ou Judá, né? Então o nome palestino já foi um nome, vamos dizer assim, pagão. Mas enfim, Jesus Cristo estava possivelmente destinado a enviar a palavra para aquela região, porque de fato até aquele ponto Israel era o único povo escolhido por Deus. Vamos supor, aquele povo que difundiria para toda a terra a, a verdade de Deus, né? A sua palavra, a sua justiça, seu amor e a sua pureza. Então, os valores de Deus. Mas naquela época, o judaísmo, enfim, já estava completamente entregue a outros valores que não aqueles da intuição, da intuição pura, né, que nos conecta com a vontade de Deus. Já estava prevalecendo as trevas, que é através do raciocínio, que é essa tendência humana para os valores terrenos. Então, aqui na Terra precisamos estar em equilíbrio entre a intuição e o raciocínio. E isso que nós perdemos, né? Desde o pecado original. O pecado original ocorreu há milhares e milhares de anos, quando a humanidade começou a preferir o seu raciocínio, o seu ter intelecto em detrimento da sua intuição. E a partir daí ela foi, no decorrer das gerações, cada vez mais se afastando dessa naturalidade, né? Nossa, que nós trazemos, que é tanto a intuição como o raciocínio. Isso nas encarnações. Precisamos do raciocínio, do intelecto, na nossa atuação, para que o espírito atue adequadamente aqui na matéria grosseira terrena. Mas a partir do momento que nós desencarnamos, o raciocínio não tem mais nenhuma finalidade, ele simplesmente é decomposto junto com o nosso corpo, junto com o nosso corpo terreno. Aí prevalece no além a intuição. Só que muitos já estão de tal forma as suas almas estão de tal forma carregadas, né, escuras, por tanto lama, vamos dizer assim, tanto pecado que se aderiu, que ela fica presa à terra, né? Ou então até afunda nas trevas, né? Definitivas. Então isso foi pecado hereditário, que a partir de geração em geração, cada vez mais o cérebro terreno, o cérebro anterior, foi se desenvolvendo, enquanto que o cerebelo, que é a sede da nossa intuição, do nosso espírito aqui na Terra, ele foi cada vez mais se atrofiando, né? Deixando de lado. Então, com a crucificação, os homens rejeitaram o Filho de Deus, não o aceitando como o esperado Messias. Logo, com isso, a separação ainda se tornou maior. Rasgou-se a cortina porque, consequentemente, não havia mais necessidade do Santíssimo. E esse crime foi tão grave que, se Jesus não tivesse, no último momento, pedido a intercessão, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que com isso fazem. Estão assassinando a palavra viva. Isso, possivelmente, a Terra não existiria mais. Não existiria mais, ela seria destruída. Então, os autodenominados cristãos têm que, pelo menos os que ainda conservaram um pouco da sua centelha, né, sua lamparina acesa,
sair das suas falsas ilusões, porque aí não tem salvação. Raros são os que conseguem. Tem sempre as exceções, mas raros são os que vão obter realmente a salvação. Com crença falsa, dogmas falsos, ilusões, não vai se conseguir nada. A morte na cruz não era um sacrifício necessário. Não era também um sacrifício necessário. Ao contrário, foi um assassínio, um verdadeiro crime. Qualquer outra explicação nem seria uma perífrase que deve valer ou como desculpa ou então seria oriunda da ignorância. Cristo não desceu à terra absolutamente com a finalidade de se deixar crucificar. Também nisso não reside a salvação. Cristo foi crucificado por causa de sua doutrina e por ser um incômodo portador da verdade. Sua morte na cruz não podia nem devia trazer a salvação, e sim a verdade, que concedeu à humanidade com suas palavras. Sua morte na cruz não podia nem devia trazer a salvação, e sim a verdade que concedeu à humanidade com suas palavras. Isso é preciso ficar bem patente, bem claro. Somente as palavras de Cristo que podem salvar o ser humano, não a morte dele. Ele aceitou, vamos supor, ser morto, a crucificação, justamente para permanecer vivo, atuante das suas palavras, porque se ele tivesse no último momento decidido não ir a Jerusalém, ou então porque ele sabia o que o aguardava, né? Indo lá em Jerusalém naquela Páscoa, né? Aquele período da comemoração da Páscoa. Então, se ele desviasse o seu caminho, ele sabia que ia poupar sua vida. Mas isso iria aos interesses das trevas, né? E os próprios fariseus, escribas, enfim, os sacerdotes do judaísmo, especialmente Caifás, comemorariam, né? Porque aí não teria um adversário, alguém que fizesse um contraponto, né? As suas doutrinas falsas, né? Vamos dizer assim. Mas a verdade era incômoda, uma afronta aos então chefes da religião, porque lhes abalava fortemente a influência, exatamente conforme ainda sucederia hoje em tantos lugares. Quanto a isso, a humanidade não mudou. Os antigos chefes procuravam se apoiar, como ainda fazem os de hoje, em antigas e boas tradições. Elas, contudo, foram transformadas em formas rígidas e vazias pelos intérpretes e praticantes, não sendo mais vivas em si. O mesmo quadro que se presencia tantas vezes ainda hoje. Exatamente o que acontece hoje, né? Tanto é que a prova está aqui, que o Filho do Homem retornou à Terra e ninguém reconheceu praticamente. A própria Igreja Católica que o perseguiu, o nazismo o perseguiu. Então ele foi perseguido tanto politicamente, o nazismo o prendeu, proibiu dele divulgar seus escritos. Então justamente mostra o quão longe a humanidade está afastada da verdade de Deus, a verdade, né, pura de Deus, a vontade de Deus. Mas quem quis trazer essa vida indispensável à palavra existente, com isso trouxe evidentemente uma revolução nas práticas e nas explicações, não no verbo em si.
livrou o povo da rigidez e da vacuidade que o impelia para baixo, salvou-o disso. E isso constituiu para aqueles intérpretes uma grande afronta, que logo puderam reconhecer como interferia energicamente nas diretrizes de sua conduta errada. Isso porque devia ser acusado e perseguido o portador da verdade e libertador do peso de tantas explicações erradas. Vendo que não conseguiam, apesar de muito esforço, torná-lo ridículo, trataram de apresentá-lo como inverossímil. Servir-se-iam de seu passado terreno como filho de um carpinteiro para taxá-lo de inculto ou por isso incapaz de se qualificar como um esclarecedor, um leigo, tal qual acontece também hoje com aquele que ousa enfrentar dogmas rígidos, os quais abafam já no germe todo o anseio de ascensão livre e vivo. Então é isso. As trevas sempre procuram assim, né? Ridicularizar é tudo que se torna incômodo, né? Procuram ridicularizar, ignorar, nessa tentativa, né? Porque o raciocínio ele sempre procura autodesculpas, ele procura conservar seu estado, né? Ele não quer dar o primeiro passo para se libertar dos seus erros, dos seus dogmas rígidos, falsos, né? E eles não querem reflexão, querem conservar o seu poder. Por causa disso que todas as religiões se consideram, cada qual, as exclusivas, exclusivas religiões de Deus. Né? Acredito que tenham uma ligação direta com Deus, e mesmo no grande número de igrejas cristãs, né? De todo tipo, cada qual a sua ilusão, um pastor, isso aqui, acho que ele que está tendo uma revelação, uma inspiração, e monta a sua denominação, mas no fundo é ganância, é egoísmo, são ilusões, são todos servos da trevas, essa que é a verdade. São servos de Lúcifer. E poucos são capazes de atentarem essa sua condição. Não. Ficam naquele seu mundinho, né? Se alimentando das suas ilusões, de todos os seus pecados.